né? Eu até, antes de passar, a própria Dani trouxe uma informação exclusiva que os prazos dos julgamentos na primeira turma do STF, dos acusados de envolvimento na tentativa de golpe de Estado, serão mantidos com ou sem a presença de Luiz Fux. O ministro pediu para ser transferido para a segunda turma da corte, mas se colocou à disposição para participar dos dois colegiados, até que a composição do primeiro fique completa com a indicação do novo ministro pelo presidente Lula. Dani, começando contigo, ou seja, essa disposição do Fux garante que você tenha um número de ministros e que depois o julgamento não seja questionado, né? Na verdade, precisa ver se o ministro Luiz Edson Fachin vai autorizar, né, que um ministro atue em duas turmas, e precisa ver também se como vai ficar o ambiente na primeira turma para o ministro Luiz Fux voltar para lá. Olha, a avaliação que eu colhi, Sakamoto, falando ainda um pouco do dia de ontem, trazendo um pouco de bastidor, é que o segundo voto do ministro Luiz Fux, o voto que ele proferiu ontem, conseguiu ampliar o desconforto que já era grande com o ministro. Foi avaliado como um discurso ainda mais ofensivo a diversos integrantes da primeira turma, não só ao ministro relator, do que o primeiro voto no caso da trama golpista, o núcleo central da trama golpista. A ponto de quem ontem prestou atenção, assistiu o julgamento, ou pelo menos deu uma olhada nos cortes que foram feitos para as redes sociais, ter havido, o UOL fez um corte muito interessante, ter havido respostas a Fux nos votos, tanto da ministra Carmen Lúcia como do ministro Flávio Dino. E o ministro Flávio Dino não fez questão nem de disfarçar. O ministro Flávio Dino disse, olha, o Fux citou a origem dele, né, de família judaica, durante seu voto, né, para falar ali um pouco sobre perseguição. E o ministro Flávio Dino disse, o ministro Luiz Fux elogiou o ministro, inclusive, né, porque geralmente no Supremo é assim, né, Vossa Excelência, com toda a devida vénia, seu brilhantismo, eu discordo por isso e aquilo. Né? Quando não descamba para você é uma mistura do mal com atrás pitadas de psicopatia. Voltando aqui, o ministro Luiz Fux usou esse exemplo e Flávio Dino falou, o ministro citou aqui a perseguição aos judeus, né? No centro do nazismo está uma campanha difamatória de desinformação que desumanizou o povo judeu e foi o que permitiu, né, que acontecesse o que acontecesse. Por quê? Porque o ministro Fux havia tirado todo o peso dessa máquina de desinformação que contaminou, não foram só os que foram para a ponta de lança, que se dispuseram a, literalmente, né, pegar em bomba, porrete, pau, pedra para quebrar a Praça dos Três Poderes no 8 de janeiro, mas milhões de pessoas, milhões que não se vacinaram, milhões que não acreditam na urna eletrônica, milhões que compartilharam um videozinho da pessoa apertando o número tal e saindo o número X, né, que era falso, milhões defendendo a propagação livre mesmo de mentiras que levaram as pessoas, em última instância, à raia da loucura, né, para depois agora vir e falar, não, mas é a mamãe de família, não, era o pipoqueiro, não, era não sei quem, não era, eram muita gente, podiam ter matado, deram com uma barra de ferro na cabeça de uma policial que foi arremessada de 8 metros de altura em Brasília. Não dá para esquecer o que foi. Então, o clima está muito ruim lá dentro. O que o ministro Flávio Dino garantiu aos colegas, e eu obtive confirmação inclusive de gente do gabinete dele, é que o calendário não vai mudar. Com ou sem Fux, se ele tiver, se ele não tiver, o cronograma está mantido. O ambiente no Supremo como um todo, Fux, eu vi sua coluna ontem, achei muito boa, né? Porque você foi o primeiro a sacar que vai haver esse mini STF com maioria que seria mais identificada agora com a direita, né? André Mendonça, Nunes Marques e Luiz Fux na primeira turma, quando houver concluir a migração, ainda assim, entre os demais, há uma sensação de falta de solidariedade, não só aos ministros que estão sancionados, mas à corte como um todo, a imagem da corte como um todo. Então, assim, o cronograma não muda, ambiente está pior do que o que estava, se é que isso é possível, né? E, neste momento, a disposição
manter aquilo que estava previsto, encerrar a questão do núcleo central, pelo menos da trama golpista, até o final desse ano. Carla, como é que o presidente Edson Fachin deve navegar por conta, né? O cenário que a Dani traça aqui, que ela traz com as fontes dela, é um cenário difícil para o presidente da corte, né? Não só para poder equilibrar pratinhos que neste momento estão tilintando, né? Muita gente, como a Dani colocou, insatisfeito com o comportamento de Fux. Praticamente, o ministro Fux ontem, ele basicamente falou, ele se arrependeu dos votos que ele tinha dado, pelo menos ele fala isso publicamente, como a Dani coloca, com relação a todos aqueles que atuaram para executar o 8 de janeiro, os atos golpistas, né? Ele dá um cavalo de pau pior até do que ele tinha dado no 11 de setembro, no julgamento do presidente Bolsonaro, porque ele fala, olha, me arrependo, etc. Ele faz uma coisa que é estranho, inclusive, um juiz fazer. Se ele tem esse sentimento, tem os autos, tem o processo, existem formas, né? Ele coloca aquilo, na verdade, para simplesmente jogar uma crítica sobre o STF e jogar uma crítica sobre todos os colegas, né? E acaba, né, lançando dúvidas sobre o trabalho dos demais. Como é que o ministro Fachin deve se comportar no meio de tudo isso? Osaka, eu acho que assim, eu voto com a relatora nesse clima aí do STF, e eu acho que assim, a gente tem que aguardar se o Fachin vai autorizar essa autorização para essa migração do Fux eventualmente para a primeira turma, como você mesmo colocou, pode criar esse mini STF alinhado ao bolsonarismo, mas o Fachin, ele assumiu o Supremo. O Barroso, quando ele assumiu, ele falou: olha, eu preciso baixar a temperatura, né? Eu preciso ter uma presidência que consiga, enfim, minimizar toda a crise política que vinha, os ataques que o Supremo vinha levando, que continuam, né? E o Fachin tem esse desafio da conclusão desse processo se dar na presidência dele. E, de fato, o Fux, ele está, apesar de a gente colocar aí, né, se ele for para a primeira turma, eventualmente ele vai ter 2 ministros eventualmente mais alinhados, mas ele está num isolamento, sim, porque o comportamento dele, como você colocou, Saca, é um comportamento incoerente com decisões passadas e que expõe o comportamento de colegas, né? Ele questiona ali a conduta de alguns colegas de forma, enfim, delicada até. A Dani escreveu isso também na coluna dela, que mostrou ontem ali durante o julgamento, como até a gente conversou, né, Dani, sobre como estava o clima ali, durante a leitura, durante a fala do ministro Fux, os colegas, desde aquele voto extenso, enorme, que a gente viu ali durante o julgamento do Núcleo 1, e ontem também criou o clima no Supremo, tá um clima muito pesado para o Fux, né? E o Fachin, ele tem uma agenda, a agenda dele não é essa, né? A agenda dele, ele quer conseguir pautar alguns assuntos mais relacionados a movimentos sociais, indígenas, questões trabalhistas, o Fachin quer tentar virar uma pauta. Mas pode ser, não sei, não tenho a informação, não sei se a Dani tem, se o Fachin vai aceitar ainda ou não, acho que a gente tem que aguardar, mas o fato é, o Fachin, ele tem uma postura mais, também um pouco mais pacifista de tentar arrefecer aí esses ânimos que estão, mas o Fachin, com certeza, no espírito de corpo, ele está com os colegas, de que a postura do Fux não tem sido a mais agradável. E aí a gente lembra uma outra reportagem importante que veio recentemente da nossa colega Mônica Bergamo, da Folha, que contou aí um bastidor de uma briga, né, de uma discussão, de um bate-boca do decano Gilmar Mendes com o Luiz Fux, bem pesado, né? Então, a gente costuma dizer nos poderes, né, sacar, não, mas aí chega lá o espírito de corpo. O Fux está destoando desse espírito de corpo. Quando, como a Dani disse, ele não se solidariza com os colegas que estão sendo sancionados, ele faz votos que são incoerentes com votos passados, ou seja, né, juridicamente é contestável aí para a trajetória dele, inclusive, e quando ele expõe essas divergências, ao mostrar o seu descontentamento com essa turma, né, depois de já, enfim, depois de ter sido esses votos vencidos, mas votos vencidos que ele tenta deixar uma marca que beira aí alguma indelicadeza com os colegas. Enfim, como o Fachin vai atuar, eu não consigo te responder. O que eu acho hoje, o clima no Supremo, por conta do comportamento do Fux, digamos assim, é um clima que não está dos mais leves, né?
porque é isso, tá se explicitando essas divergências, e o espírito de corpo que a gente sempre vê aí entre os magistrados, ele tá bem rachado do Fux de um lado aí, depois desses episódios. Inclusive, assim, porque, por exemplo, no voto de ontem, como a Dani também falou, ele descredibilizar a gravidade, né, do que as fake news elas promovem no momento no momento em que a gente vive e que a gente tem um receio enorme do que vai vir em 2026 em relação a fake news. Eu acho que a gente que trabalha com a informação e que trabalha muito para ter credibilidade, para poder, né, levar as informações apuradas, checadas, etc., a gente sabe a gravidade e a consequência que uma notícia falsa pode ter, né? Então, assim, acho que o Fux está, né, cada vez mais um peixe fora d'água aí no Supremo, e eu não sei também, mesmo que ele mudando para a primeira turma e ele tenha ali, eventualmente, mais convergências com André Mendonça e com Cássio Nunes Marques, eu não sei não, eu acho que o Fux está escrevendo um capítulo perigoso e complexo ali, meio nublado ali, da biografia dele no Supremo nesse momento, sabe? Lembrando a todos e todas que o ministro Luiz Fux se aposenta em 2028, né? Ele está... E que a sucessão... quando completar 75 anos... Eu peço desculpas, Dani, é só para dizer que ele se aposenta em 2028 com 75 anos e a ministra Carmen Lúcia, se aposenta em 2029. Dani? E que a sucessão dele foi alvo de conversas na direita, tá? Entre os articuladores da candidatura que represente o bolsonarismo, né? A sucessão do ministro Luiz Fux e da ministra Carmen Lúcia será dada pelo próximo presidente da República. E a possibilidade de ser uma pessoa ou dele ter voz na indicação do próprio sucessor foi algo discutido na direita, Sakamoto. Isso é importante para o nosso assinante, telespectador, as pessoas que estão acompanhando a gente aqui no chat saberem. Eu queria só trazer mais um corte, né, de resposta, pegando o gancho do que você e que a Carla falaram, Sakamoto, que durante essa explanação inicial que você destacava, Saka, na qual o Fux discorre sobre seu arrependimento, ele chega a dizer que a justiça, o judiciário, não é feito de mármore, né? É feito dos homens que o integram. Então, que o ataque, o atentado, a derrubada do prédio não afetou a justiça, porque não chegou aos homens. E o ministro Flávio Dino, mais uma vez, falou: o judiciário não é feito de mármore, mas é feito de símbolos. É grave, sim, o que aconteceu, porque esta toga que nós vestimos não é a prova de bala. E até lembrando, puxando rapidamente esse gancho que a Dani e a Carla levantaram, que a gente, como acabou de falar da aposentadoria, né, tem um ponto, né, que, é claro, caso o próximo presidente da República não seja Lula, que vença a oposição, um nome que dê perdão, como o próprio governador Tarcísio de Freitas prometeu já um perdão, uma anistia para Bolsonaro, né? É claro que isso, na atual configuração do Supremo Tribunal Federal, bateria lá e seria considerado inconstitucional, tal como foi considerado inconstitucional o perdão dado por Jair Bolsonaro a Daniel Silveira, por conta do ataque dele ao Supremo Tribunal Federal. A questão é que, como a Dani colocou, com mudança dos ventos políticos e a possibilidade de indicar novas pessoas, né, para os cargos do Supremo, pode mudar a correlação de forças dentro do Supremo e a ser considerado constitucional tanto um perdão quanto ter maioria para poder rever as decisões da primeira turma com relação às condenações nos atos golpistas. Antes de passar para o próximo ponto, passar para a Carla rapidinho, porque eu tenho uma outra parte da pergunta que você não respondeu, que é a questão que a gente não tocou, não é só você, que a gente não tocou, que é a questão do Bolsonaro. Vocês duas querem dar um pitaco? O que vai acontecer com relação a... Eu vou começar com a Carla e depois para a Dani. O que vai acontecer com o Jair agora? Porque tem um recurso, né? Vocês acham que o recurso, alguma coisa prospera, vão conseguir jogar para algum lugar, plenário, etc., ou vai até antes do ano novo, Bolsonaro já vai ter recebido uma ordem para cumprimento de pena? Carla, começando contigo.
Eu acho que, assim, por tudo que a gente viu ao longo desse ano, todo o processo que a gente acompanhou, todo o julgamento que a gente acompanhou, com as fases do devido processo legal que foram respeitadas, com a defesa tendo o seu espaço de manifestação, todos os réus e etc e tal, o ministro Alexandre de Moraes, ele tem sido, né, seguindo aí o cronograma, como a Dani colocou, a expectativa é que termine esse julgamento esse ano, e por mais que os advogados de Bolsonaro usem os prazos que eles têm usando agora, né, com a publicação tem 5 dias, o acordo tem 5 dias, e aí eles sempre vão até o limite do prazo para tentar mesmo, de fato, ganhar tempo. E o Moraes, na sequência, mesmo com prazo, ele acaba respondendo relativamente rápido. O que pode acontecer? A gente estava conversando até hoje aqui nas questões de pauta e etc e tal. Lembrando um pouco do precedente Collor, né? As defesas às vezes vão nesses embargos e aí fica claro e evidente para o juiz que são embargos apenas protelatórios, que não tem outra intenção a não ser, de fato, tentar esticar, né, o cumprimento da sentença. Então, assim, e aí o juiz pode desconsiderar, falar, olha, não, vocês estão querendo enrolar e aqui é isso mesmo, vamos seguir. Então, eu acho que as chances de sucesso dos embargos, né, vindos da defesa do Bolsonaro são muito baixos, para não dizer, né, quase zero ali. Acho que é muito difícil a gente imaginar chances de sucesso em relação a isso. E se eles deixarem claro de alguma forma que eles estão fazendo isso para, digamos, enrolar, o Supremo vai agir e pode barrar essa estratégia, né? E aí a gente vai para uma outra etapa, Saca, que também tem sido muito falado aqui, até no Congresso as pessoas especulam, né, no âmbito ainda da especulação, digamos assim, de traçar cenários, que outra vez que também citam o precedente Collor, o Bolsonaro, ele está com problemas de saúde, está aí tendo acompanhamento médico, então vai chegar um momento em que desde ali eles já vão pedir uma previsão domiciliar, vão colocar isso. Mas acho que digamos assim, uma carta, eu estou tentando ainda, né, checar, mas do que eu tenho ouvido ali do entorno do Bolsonaro, essa carta deve ser usada só mais para frente, né? Mas ela será usada, muito provavelmente. Quer dizer, a defesa já fala nisso, os advogados do Bolsonaro já falam nisso, mas a estratégia de quando usar, de quando pedir, de em qual momento colocar, a gente ainda não sabe. Mas pode ser mais na frente, e aí também não dá para saber, saca? A gente também já falou aqui lá no dia 11 de setembro, quando saiu, né, o julgamento acabou e tudo mais, a gente falou aqui, tanto o Exército quanto a Polícia Federal, eles têm espaço preparados, disponíveis para que esse cumprimento de sentença aconteça. Mas esse cenário de prisão domiciliar é muito citado aqui em Brasília como uma possibilidade, alegando essa questão médica do Bolsonaro. Mas, de novo, para encerrar, como a Dani colocou, o calendário, né, digamos assim, entre pessoas da direita e da esquerda, aliados e oposição de Bolsonaro. O calendário aqui trabalhado é 2025, por mais que desejem passar para 2026, quase todo mundo aposta que acaba esse ano sim.